Bom dia, na graça e na paz. Hoje é 1º de julho, é terça-feira. Quero te desejar, minha amada, meu amado, um mês de julho de bênção, de você conquistar aquilo que você tem buscado, meio do ano, chegando daqui a pouco, final do ano, e temos corrido tanto, né? Para onde você tem corrido, para onde você tem caminhado, o caminho que você tem feito, você tem mostrado o que realmente você é em Cristo Jesus, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir porque Ele prometeu. Existe tempo para tudo, menos para perder tempo. Então você não perca tempo. Deus é poderoso para fazer. Pode usar sua boca para profetizar. Pode falar com a tua família, com os teus, que vai dar certo, porque vai. Porque você pode dizer, eu quero sim pedir a Deus Todo-Poderoso que Ele traga as bênçãos para minha família, minha casa, o trabalho, onde você passar. Porque Pedro e João estão caminhando. Eles provavelmente passaram por ali com Jesus algumas vezes, enquanto caminhava por Jerusalém. Por onde você tem caminhado, onde você tem ido, onde você passa, você faz a diferença? Qual é a sua personalidade em Cristo Jesus? Aquele era o caminho, sempre passava ali para se chegar ao templo. Era o caminho. E estava passando Pedro e João. Por ali passavam todos os dias centenas, milhares de pessoas, fariseus, sacerdotes, escribas e os demais judeus que iam orar no templo. Eles atravessavam aquela porta. E Jesus deve ter sido um deles, com certeza. Mas Jesus não está mais com os discípulos. Ele já está no céu. Mas Pedro e João estão seguindo o caminho que já conheciam em direção ao templo. Ei, Jesus está no céu, mas Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Não tenha medo, tudo vai entrar nos eixos. Então aquele caminho traz boas lembranças. Ir ao templo faz com que eles revivam alguns momentos incríveis que passaram ao lado de Jesus. Hoje eu vejo tantas pessoas dando testemunho. Ah, pastor, eu lembro quando eu ia ao templo com a minha avó. Eu lembro quando eu ia ao templo com minha mãe. As palavras que eu ouvia. Muitos foram embora do caminho do Senhor logo que pegaram idade. Logo que puderam andar com as suas próprias perninhas. Deixaram o Senhor. Deixaram de buscar o Senhor. Ei, é hora de você voltar. No caminho com o Senhor, a tua palavra vai ter autoridade. E Jesus operou tantos milagres. Ele fez sermões, Ele deu lições aplicadas aos escribas e fariseus. E eles estão chegando ao templo, está chegando ali Pedro e João. E a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam, estava ali um homem. E naquele dia, aquele coxo viu Pedro e João e implorava-lhes que lhe desse uma esmola. Está em Atos 3:3. Ei, por favor, vocês dois me ajudem. Eu preciso de ajuda. Uma esmola por misericórdia. Não posso caminhar, não posso trabalhar. Tenham compaixão de mim. E Pedro e João se viram para olhar aquele homem que chamava, aquela voz. Então, ao olhar para aquele homem, os apóstolos se lembraram de Jesus. Jesus não resistia ao clamor dos necessitados. Jesus não resistia àquele que dizia misericórdia, Senhor. Então, eles se olharam para o outro e pensam, o que o nosso mestre faria se ele estivesse aqui? Jesus não daria esmolas. Ele não acostumava a ter moedas. Jesus dava mais. Ele dava uma nova oportunidade, um recomeço. Ele devolvia a dignidade. Ei, você não perdeu a tua dignidade. Jesus está pronto para devolvê-la. Ele vai te dar oportunidades. Fique de olho. Fique vigiando. A oportunidade chegará e você entrará nela. Os apóstolos se lembram das suas palavras. Em meu nome
vocês curarão os enfermos. Então um filme, eu penso assim, estava passando na cabeça desses homens. Os enfermos que foram curados, a cruz, a ressurreição, a ordem de Jesus. Ide por todo mundo. Essa frase ecoa hoje nos ouvidos e pulsa em nossas veias. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizar será salvo, quem não crer já está condenado. E aí, bem nesse momento, Pedro fita os olhos daquele coxo e diz: ei, olhe para nós. O pobre pedinte, eu penso comigo, ele se impressiona. As pessoas não costumavam falar com esse tipo de gente. No máximo ela lançava uma moeda, jogava lá, mas os apóstolos estão falando com ele. Então aquele coxo não estava acostumado a ter atenção. Ele estende as mãos, ele está esperando receber alguma coisa, uma esmola. Então, olha, ele estava esperando algumas moedas. Era tudo que ele só recebia, acostumou. Mas Pedro não joga uma moeda. Pedro nem tem moedas, ele não tem prata e nem ouro. Mas Pedro dá àquele homem o que ninguém lhe tinha dado, uma oportunidade. E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Então ouça, Pedro não apenas fala, mas Pedro toca aquele homem, ele estende a sua mão e se aproxima da dor daquele coxo. Qual é a dor que você tem sentido? O que você tem carregado na sua alma de angústia, de aflição, de medos? Então logo os pés daquele homem firmaram e ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, foi adorar o Senhor, foi buscar o Senhor, andando e saltando e louvando a Deus. Isso está em Atos 3:7. Você está louvando, engrandecendo o nome do Senhor. É tempo de buscar a Deus. Existe tempo para tudo mesmo, menos para você perder tempo. A palavra de Deus, por meio de Isaías, nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. É interessante observar que o profeta clamava para que o povo entendesse que aquele era o momento oportuno de buscar a Deus. Eu digo para você, é tempo de buscar a Deus. Ele vai transformar tudo isso que está acontecendo de caos em novidade de vida. Porque haveria um tempo, haveria um dia em que não mais haverá tempo. Buscar, ouça minha amada, meu amado, significa ir ao encontro de algo, de alguém. É exatamente isso que precisamos fazer em relação a Deus, ir ao encontro do Senhor. Pois este é o tempo de buscá-lo, este é o tempo aceitável do Senhor. Você pode buscar a Deus por meio da oração, da leitura da sua santa palavra, da adoração, ir ao templo do Senhor, ter um tempo quietinha para o Senhor. O convite é para que você utilize todos os recursos disponíveis, busque ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Portanto, ouça, eu sugiro que você dedique mais tempo ao Senhor, buscando enquanto Ele está perto. Procure frequentar ambientes onde a presença de Deus se manifesta, onde você pode sim encontrar uma cura, uma libertação, onde a vontade de Deus é feita e não a vontade dos homens, não a vontade do inimigo. É tempo de buscar a Deus, pois ao agir assim, você vai agradar o coração do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor Pai. Na Tua presença agora, eu digo de todo o meu coração, que alegria eu sinto quando estou na Tua presença, Senhor. Pai, quando estamos sem paz, é na presença do Senhor que nós encontramos a paz. Aleluia. Quando a nossa vida começa a fugir do controle, nós sabemos que a oração é o portal para a paz, Senhor. Senhor, a nossa alma busca o Senhor.
Quantas pessoas estão angustiadas, Pai, se sentindo fracassadas nesta manhã. Senhor, entra com a tua provisão. Senhor, coloca nos corações a vontade de te buscar. Ah, papai, nós muitas vezes, Senhor, não sabemos trabalhar com as nossas dificuldades. Então a sua paz, a única paz que protege, para que nós não sejamos assaltados pela ansiedade, pela angústia, pela aflição. Ensina-nos, Pai, a focar no Senhor e não nas dificuldades. Não permita, Deus, que o domínio das trevas esteja ali neste dia, machucando, manipulando pessoas, Senhor. Que possamos ir e voltar com os olhos no Senhor e buscar em primeiro lugar, Senhor. Só assim, Senhor, vamos alcançar a paz, apesar das circunstâncias, aleluia. Apesar do que você está passando, busque ao Senhor. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aleluias. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.